Olá, meus queridos alunos! Estamos de volta aqui com a segunda fase em Direito Constitucional. Você que está se preparando, está estudando aqui comigo o controle de constitucionalidade. Hoje nós vamos abordar uma das ações do controle, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Já caiu? Já caiu. Claro que a ADI genérica tem maior incidência na sua prova, mas a ADI por omissão já foi objeto de questionamento também. Por isso, nós precisamos estudá-la. E vocês sabem, né, que o controle de constitucionalidade como um todo, ele é, né, a matéria, ele pode ser considerado a matéria que mais cai na segunda fase da OAB. Tá certo? Bem, então nós vamos continuar aquele estudo, né? Falando primeiro as noções sobre esta ação, quais são os principais artigos da lei que regulamenta, vamos falar da competência, dos legitimados, depois vamos resolver aí um problema que já caiu na prova, né? Resolver aqui juntos e também como que foi pedido em relação à elaboração da peça prático-profissional, tá certo? Espero que você esteja acompanhando, tá? Para nós avançarmos aí. Bem, então, primeira coisa que vocês vão lembrar em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão é que ela diz respeito a normas constitucionais de eficácia limitada. Só para lembrar, as normas constitucionais, e nós já vimos isso quando estudamos aí a teoria geral do direito constitucional e quando estudamos também o mandado de injunção, porque ele tem aí um objeto semelhante desta ação, tá? Lógico que há diferenças entre um e outro, né? Um é um processo subjetivo, em que há interesses, né, entre as partes, lá, né, no mandado de injunção, diferente da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que tratamos de processo objetivo, em que não há partes, né, interesses de partes aqui sendo discutido, e sim a omissão em si, a mora em si, o atraso em produzir a norma, que de fato dará efetividade àquele direito constitucionalmente assegurado, mas não aquela situação aplicada a um caso concreto. Então há, sim, diferenças entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, embora tenha, né, um objeto um pouco semelhante. Mas agora nós estamos tratando desta ação que é ajuizada, proposta no âmbito do STF. Né? Portanto, é um controle abstrato, nós estamos falando de controle abstrato de constitucionalidade, ok? As normas constitucionais, para que lembrem, elas podem ser basicamente de eficácia plena, de eficácia contida, restringível, também chamada, né? A contida também é conhecida como norma constitucional de eficácia restringível, e a norma de eficácia limitada, né? Aquelas programáticas ou de princípio institutivo. Lembram disso? Normas programáticas, né? Que são programas que precisam ser criados, né? Para eventualmente concretizar uma política pública, para que esse direito constitucionalmente assegurado seja efetivado, possa ser exercido, né? E também as de princípio institutivo, então nós temos essa classificação, mas em suma, a norma de eficácia limitada para produzir a plenitude, os seus efeitos, ela depende de regulamentação. Ela depende da atuação do legislador ou de um órgão administrativo, mas ela depende. A mera previsão constitucional não faz com que possamos exercer aquele direito que vem assegurado constitucionalmente. É necessário, se faz necessária a elaboração, a feitura de uma norma, né, trazendo os detalhes, regulamentando aquele direito. Mas é claro que se o Constituinte trouxe um direito na Constituição e esse direito deve ser regulamentado pela lei, pela norma, enfim, ou até por uma atuação administrativa, esse mesmo Constituinte, ele deu um recado ao Congresso Nacional, né? Ou a quem deva elaborar, mas há um recado no seguinte sentido: olha, o direito eu trouxe, o direito eu assegurei, mas o exercício desse direito está condicionado à elaboração da norma. E se há um comando nesse sentido, é razoável
que os órgãos, que os poderes, que o órgão administrativo produza, elabore essa norma, tendo em vista que o direito, né, vem constitucionalmente assegurado. Se esse órgão, ou o órgão administrativo, ou o próprio legislativo, né, não produz a norma, nós estamos diante de uma mora, um atraso, uma omissão inconstitucional, ou inconstitucionalidade por omissão. Esta inconstitucionalidade por omissão, este não agir quando deveria, é tido como inconstitucional e é sanável, né, por dois instrumentos processuais que vocês já conhecem. Um deles vocês já conhecem. Né, o primeiro foi objeto de estudo no primeiro bloco, né? Nós falamos do bloco dos remédios, né? Das garantias constitucionais lá, dos remédios. Depois estamos falando do bloco das ações constitucionais, né? Das ações do controle. E teremos o bloco final dos recursos. E a primeira análise dessa omissão se deu lá no primeiro bloco. Agora, nós vamos continuar esse estudo, por isso agora, esse início, né, foi até um tanto rápido, porque esse tema já foi conversado com vocês. Mas agora, nós vamos falar dessa omissão em abstrato, em que dá para resolver esse problema por meio de uma das ações do controle concentrado, qual seja a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Bem, ela vem prevista lá no texto constitucional, no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. E ela tem a regulamentação na mesma lei que nós estamos analisando já há algumas aulas, a 9868 de 99. Eu deixei claro no início que a 9868 de 99, ela trata da ADI genérica, longamente abordada por nós, da ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e da ADO, ou ADIM por omissão, como esta ação é chamada, ADO ou ADIM por omissão, ADI por omissão, que é essa tal da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas atente-se que, embora a previsão constitucional esteja no texto desde 1988, a regulamentação da ADI por omissão se deu apenas em 2009, tá? A ADI genérica em 99 e a ADI por omissão só em 2009. Por quê? Porque a Lei 12.063, ela acrescentou um capítulo 2A, dentro da Lei 9868 de 99, para tratar especificamente desta ação. Então, 10 anos depois de já regulamentada a ADI genérica, é que sobreveio a regulamentação da ADI por omissão. Claro que naquilo que é semelhante, nós vamos aplicar as mesmas regras. Ela não deixa de ser uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Mas esta ação, como o que se combate é a omissão, ela tem as suas características próprias e, por isso, mereceu uma regulamentação própria, né? E razoável que essa regulamentação tenha sido criada por lei, mas introduzindo aí um capítulo dentro da lei maior, né, da 9868 de 99, que já tratava de outras ações do controle concentrado. É de fato importante que esse ordenamento fique unificado nesta lei, né? De maneira, além das normas constitucionais, as principais regras estão nesta lei. A ADPF, que tem a leizinha própria, que é a 9882 de 99, objeto de estudo na outra aula, não é agora, porque agora o foco é a ADI por omissão. Tá certo? Bem, de quem é a competência para o julgamento? Lá na tela, olha lá. A competência para o julgamento, vocês vão ver que, como é uma ação de controle concentrado, cujo padrão é a CF de 88, então a competência originária será do Supremo Tribunal Federal. De modo que nós vamos ter lá, né, excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Legitimidade ativa, tá no 103. E olha lá, competência, ó, o artigo que vocês devem utilizar aí como fundamento, parágrafo 2º do artigo 103, que diz lá que, declarada a inconstitucionalidade por omissão,
de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, volte para mim. Se estivermos tratando, então, de um órgão administrativo, o próprio texto constitucional ele estabelece um prazo, esse prazo razoável de 30 dias. Se for um outro poder, o próprio, o ministro é que vai determinar aí este prazo razoável, tá? Tá assim também na lei, né? Tá, professora. Então, como é que nós podemos resumir o cabimento da ADO, né? Quando é que eu vou utilizar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Olha na tela que eu coloquei para vocês um trechinho do meu livro aí de segunda fase, que eu tenho publicado pela editora Foco, junto com o professor Vander. Olha lá, coordenador professor Vander Garcia. A ADO, ela é cabível contra a omissão total ou parcial de qualquer dos poderes da República, ou até mesmo de órgão administrativo. Omissão em quê? Omissão em formular medida, que pode ser uma lei, pode ser um ato administrativo, a criação de uma política pública, enfim. Omissão em formular medida para tornar efetiva, e a ideia é a efetividade dessa norma constitucional, de eficácia limitada, né, que depende desta regulamentação, para tornar efetiva norma constitucional. A tutela é do próprio ordenamento constitucional, não interesses subjetivos, porque se tiver interesse subjetivo, né, se tiver interesse aí subjetivo, não vai ser uma ADO. ADO é controle abstrato, vai ser provavelmente um mandado de injunção, tá? Porque para tratar de interesse subjetivo, teremos que usar uma ação que comporta isso e não vai ser nenhuma das ações do controle abstrato de constitucionalidade no STF. Pode voltar aqui para mim para explicar mais uma coisinha importante. Presta atenção. Omissão, né? Nós estamos falando de omissão que pode ser total ou parcial. A lei trata dessa possibilidade de a omissão parcial também ser objeto possível de ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Porque pode ser que haja uma regulamentação e essa regulamentação não seja suficiente, não resolva o problema, não dê para concretizar aquele direito constitucionalmente assegurado. Então, cabe, né, contra a omissão total, não há norma regulamentadora de espécie alguma, né, ou há uma omissão parcial. Existe uma regulamentação, mas uma regulamentação, né, insuficiente, que não resolve, de fato, aquela omissão apresentada, tá? Bem, como eu mencionei, esta ação vem prevista no capítulo 2A da Lei 9868 de 99. Então, olha lá comigo na tela que esta lei, né, este capítulo foi incluído pela Lei 12.063 de 2009 e ela diz lá que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A propositura da ação direta, os mesmos, faltou aqui, a propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Então, volte aqui para eu explicar melhor isso. Bem, se a lei trata, né, menciona que os legitimados serão os mesmos, bom, nós vamos voltar para qual? Para aquele rol do artigo 103 da Constituição, que eu até transpus aí de novo para vocês aí na tela, olha lá. Esse rol é o mesmo rol, se é o mesmo rol do artigo 103, se são os mesmos legitimados, né, da ADO, os mesmos da ADI genérica e da ADC, bom, então nós vamos supor que são esses mesmos. Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF, governador do Estado ou do DF, o Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional, a Confederação Sindical e a entidade de classe de âmbito nacional.
O que tem que ficar claro para vocês aqui? Que, ó, atenção aos asteriscos. Por quê? Bom, volte para mim. Você já sabe. Isso aqui nós já vimos, né? Pode voltar aqui para mim diversas vezes. Esses que estão com os asteriscos precisam demonstrar o quê? Pertinência temática. É isso mesmo. É aquele vínculo, né, de pertinência da norma que eles estão impugnando com a finalidade essencial daquele ente, com aquilo que ele protege. Então, precisam demonstrar pertinência temática, tá? Mas isso já foi longamente estudado. Então, nós não vamos ficar aqui nessa, não, porque não vale a pena, né? Vale a pena avançar em outros assuntos. Bem, essa é a legitimidade ativa, então. Artigo 12, 9868 de 99, que indica que os legitimados serão os mesmos, ou seja, aqueles previstos no artigo 103 do texto constitucional. Tá, professora, mas quem vai figurar no polo passivo? Presta atenção. Se eu estou questionando a mora, o atraso em legislar quando deveria, em criar a medida administrativa quando deveria, né? Eu estou dizendo que alguém, né, tá devendo, está em mora. Então, certamente, na legitimação ativa, para atuar no polo passivo desta demanda, será esse órgão, né, que está omisso. E aqui algumas observações valem a pena nós pensarmos nela. Imaginemos, isso já até foi objeto de questionamento em exames anteriores, imaginemos que falte uma lei, né, para regulamentar uma questão específica sobre servidores públicos, né? E aí o Congresso não elabora a norma, né? E aí você vai colocar lá o Congresso Nacional como um ente, como no polo passivo desta ação. Será que tá certo? Cuidado, cuidado. Existem alguns projetos de lei que eles são de iniciativa privativa do presidente da República. Vale lembrar o parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição. Traz alguns temas que só o presidente da República pode dar início. De modo que, veja, de quem é a mora? A mora é do Congresso, que não votou essa lei, mas nem começou, ou é do presidente que tem que iniciá-la? Do presidente da República. Não dá para o Congresso votar algo se é da competência privativa do presidente o início, se o presidente não iniciou, né? Não deflagrou aquele projeto de lei. Entenderam? Então, cuidado, muita atenção nessa legitimidade passiva, tá? Porque se for um projeto de iniciativa privativa, o ente que figurará neste polo, né, não será necessariamente o Congresso, será aquele que detém essa legitimidade. Tá certo? Até porque, né, se o Congresso iniciar algo que é de competência e iniciativa do presidente, esse vício, né, de origem aqui, esse vício de competência do início, ele não vai ser convalidado ainda que o presidente sancione. Nós já sabemos que a sanção presidencial, ela não convalida um vício de iniciativa. De modo que começou errado, vai concluir, vai terminar errado. Tá bom? Então, olha lá que eu coloquei isso aí para vocês, ó. A legitimidade passiva, portanto, ela vai ser das entidades, autoridades ou órgãos o quê? Responsáveis pela elaboração da medida que tornará efetiva a nossa Constituição. Da medida que tornará efetiva a nossa Constituição. Aquele direito constitucionalmente assegurado numa norma de eficácia limitada que não foi regulamentada. Bem, o objetivo é combater justamente esta mora inconstitucional, esse atraso, essa omissão inconstitucional, tá? Atenção aqui para uma observação bacana. A omissão das normas, né? De que tipo de norma? Aquelas normas que podem ser objeto de ADI genérica, será também as que podem ser objeto de ADO. Então, deixa eu explicar um pouquinho, volte aqui para mim. Olha, ela é uma ADI por omissão, mas, como eu falei, a premissa é uma ADI, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, veja, em relação ao objeto, o que pode ser questionado? O que pode ser levado ao STF? Nós vimos isso, né? Os atos que podem ser objeto de ADI, os atos que não podem ser objeto de ADI. Vimos isso longamente nas nossas aulas.
Mas assim, em suma, né, um resumão de todos esses atos, o que pode ser levado, né, ao STF por meio da ação direta de inconstitucionalidade para ser questionado? É qualquer tipo de norma? Não é, né? É a lei ou o ato normativo, né? Primário, de natureza primária, que encontre o seu fundamento de validade diretamente na Constituição, né? Então, esta lei ou ato normativo, e essa lei ou ato normativo, ele tem que ter natureza federal ou estadual. Federal, estadual, e aí tem uma terceira hipótese, né? As normas produzidas pelo Distrito Federal. Sim, com a condição que aquela norma foi produzida pelo Distrito Federal no exercício da competência estadual, porque o Distrito Federal legisla tanto sobre o aspecto, tanto sobre a competência estadual quanto da competência municipal. Então, leis de natureza municipais criadas pelo Distrito Federal não podem ser impugnadas por meio de ação direta de inconstitucionalidade genérica. Pergunto, esta mesma regra tem aplicação em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Sim, sim. Por quê? Porque, embora seja uma ADI por omissão, o que ela é num primeiro momento? Uma ADI. De modo que o objeto possível, né, a mora, a ausência, tem que se dar em relação a normas dessas naturezas, das naturezas que cabem na ADI genérica. Tudo bem? Tranquilo? Então, leis municipais, né? Se essa regulamentação, ela é necessária, essa regulamentação por meio de lei municipal, aí não será possível a propositura da ADI por omissão. Tá certo? Outra coisa importante, olha lá os projetos, só para vocês relembrarem, os projetos de iniciativa privativa, de iniciativa reservada, né? Então, são aqueles projetos de iniciativa privativa do presidente da República. Então, só pode, né, no âmbito federal, isso, porque no âmbito estadual, por simetria, são os governadores aqui, né, e no âmbito municipal, os prefeitos, mas aqui estamos falando do âmbito federal. São de iniciativa aí privativa do presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Também as leis que disponham sobre criação de cargos, funções, empregos públicos na administração direta, né, e autárquica, ou aumento de sua remuneração, um exemplo que eu dei logo no início aqui da aula, tá certo? Que mais? Leis sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos, pessoal da administração dos territórios. Também aí as normas, olha lá, que disponham sobre os servidores públicos da União em territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria. Já caiu bastante coisa na prova da segunda fase relacionada a este artigo. Este artigo tem que estar grifado, né? E muito bem estudado aí, porque ele sempre aparece aí na segunda fase, tá? O que mais aí que você vai lembrar? Também as normas que disponham sobre a organização do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, bem como as normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, normas gerais aqui, né? Do Distrito Federal e territórios, as normas que disponham sobre criação e extinção de ministérios, órgãos da administração pública, observado o inciso 6º do artigo 84 da nossa Constituição. Ok, até aqui, tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. Olha lá, também, olha lá, por fim, militares, as leis que disponham sobre militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Tudo isso vem previsto no parágrafo 1º do artigo 61 do texto constitucional, tá? Como eu mencionei, né? Deixe aí
esta observação. Pode voltar aqui para mim para nós conversarmos um pouquinho. Imaginemos, né, que o presidente da República, né, ciente, pode voltar comigo, isso, ciente desse problema da omissão, né, ele apenas cria aí um projeto de lei, né. Então, presta atenção, será que só o projeto de lei, durante o trâmite aí, né, só o projeto de lei é suficiente para resolver a omissão? Claro que não. Projeto de lei não dá para concretizar a Constituição, não dá para efetivar um direito nela previsto em uma norma que depende de regulamentação. Então, projeto de lei é insuficiente para combater a omissão inconstitucional, tá certo? Precisa ser uma lei aí aprovada, tudo bem? Tranquilo? Tá. Então, outra coisa importante, né? Outra coisa importante da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a seguinte, olha lá comigo, para nós avançarmos mais um pouquinho. Essa ausência de regulamentação, ela vem prevista no artigo 12b da lei. E essa ausência, como eu mencionei já, pode ser total ou parcial. O que diz esse artigo 12b? A omissão inconstitucional, total ou parcial, quanto ao cumprimento do dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. Então, essa omissão total ou parcial é requisito aí da petição inicial. Tem que demonstrar na inicial que o órgão está em mora, né? Que deveria sim legislar, regulamentar, mas não o faz num tempo oportuno, tá? Então, o que a gente vai lembrar aqui sobre isso? Presta atenção. Se a omissão for total, tá bom, o cabimento é a ADO. Mas imaginemos que a omissão é parcial, de modo que há uma norma regulamentadora, né? É uma norma regulamentadora insuficiente. Ela, né, não resolve o problema. O STF, ele tem admitido que nessa hipótese de omissão parcial, como há uma norma sendo questionada, a constitucionalidade dessa norma está em jogo, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, né? Então, a ADO pode ser recebida como uma ADI genérica, tudo bem? Porque há uma norma regulamentadora. Então, o STF tem admitido aí esta fungibilidade entre as ações, se tratamos, né, de omissão parcial, tá certo? Atenção aí quanto a isso. Mas vamos continuar aí na lei da ADO para conversar mais um pouquinho sobre ela. Olha lá, volte lá para a tela. Bem, estamos falando do capítulo 2A, né, que trata da ADO. Bem, já falamos do artigo 1º, que tem a ver com os legitimados, né? Os legitimados, nós já falamos dele, ou seja, o artigo 103 da nossa Constituição. Depois, o artigo 12b, ele traz aí as pessoas, né? As pessoas que podem, aliás, as pessoas não, o que deve vir na petição inicial. As pessoas estão no artigo 103, os legitimados. O 12b traz o que a petição inicial deve conter, né? Então, ele vai conter a explicação aí dessa omissão, que pode ser tanto uma omissão por parte do Poder Legislativo, essa omissão de legislar, né? Ou ainda por parte do Poder Executivo, uma atuação de índole administrativa. O pedido e as suas especificações, tá? Essa inicial, ela vai ser acompanhada da procuração, quando for o caso, se for subscrita por advogado, apresentada em 2 vias, tá? Devendo conter aí as cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação desta omissão. Que mais? Essa petição, se ela for inepta, não fundamentada ou ainda manifestamente improcedente, ela pode ser liminarmente indeferida pelo relator. E nessa hipótese cabe agravo dessa decisão, tá certo? Bom,
Do mesmo modo que as outras ações que nós já estudamos, a ADO, ela não admite desistência. Uma vez proposta a ação, né, ela deve ser levada até o final. Agora, volte para mim. Imaginemos, né, que aquela norma constitucional, olha que interessante. Imaginemos que aquela norma constitucional, que traz o direito, que depende da regulamentação, para ser exercido. Durante o trâmite da ADO, essa norma constitucional é revogada por meio de uma emenda constitucional. Então, uma emenda constitucional muda a Constituição, dispõe de forma contrária e, portanto, aquele direito constitucionalmente assegurado não está mais assegurado, tendo em vista que a emenda constitucional revogou essa regra. É claro que a ação poderá, né, ela perdeu o objeto, porque o objeto dela era regulamentar algo que estava previsto na Constituição, mas durante o trâmite não tem mais a previsão, a garantia daquele direito, de modo que perde-se o objeto. Então, veja, não admite desistência, né? Se estiver tudo em ordem, isso aí não é a desistência, ela vai perder o seu objeto, tá? Volta lá para a tela, para mais alguns artigos desta norma aí, ó. Aplica-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, então a própria lei fala, ó, no que couber, as disposições constantes na seção 1 do capítulo 2, né, que trata da ADI genérica, tudo bem? Então, vai ter sim esta aplicação subsidiária aí no que couber, tá? Então, assim, você tem que lembrar que esta ação, né, que vai ensejar a propositura, né, o objeto da ADO vai ser essa omissão total, né, quando, por exemplo, o poder público se abstém, né, ele é pleno, não há qualquer indício, né, de regulamentação da norma, ou a omissão parcial, quando houver aí uma regulamentação que teve por objetivo concretizar, mas essa regulamentação foi insuficiente, né, é deficiente. Então, presta atenção que nessas duas hipóteses haverá a necessidade, haverá a possibilidade da propositura da ADO. Bem, o parágrafo 1º desse 12F diz que, isso é interessante, os demais titulares, tá, referidos no artigo 2º desta lei, poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. Então, volte aqui para mim. Sabe aquele rol do artigo 103 da Constituição? Porque o artigo 2º, ele trata disso aí, né? Então, veja, essas pessoas podem, né? Os demais titulares referidos lá no artigo 2º, eles podem entrar, né, eles podem manifestar-se para pluralizar esse debate aí. Tudo bem? Lá no momento do pedido das informações. Bem, e quanto à manifestação do advogado-geral da União? Presta atenção que a Lei 9868 de 99, após a inclusão desse parágrafo, desse capítulo específico da ADO, inclusão pela Lei 2063 de 2009, ela trouxe, né, a possibilidade da manifestação do advogado-geral da União, até porque agora tem omissão parcial, a jurisprudência antes desta lei entendia de forma contrária, mas é possível a manifestação, só que o relator, ele poderá solicitar. Pode ser que ele entenda que não há necessidade dessa solicitação. Mas se o relator quiser, ele pode solicitar a manifestação do advogado-geral da União, né, que deverá ser encaminhada essa manifestação em 15 dias, tá? O Procurador-Geral da República, ele vai ter vista do processo, tá? Se ele não for autor, porque pode ser que ele mesmo, ele é o chefe do Ministério Público Federal, ele é um dos legitimados previstos no artigo 103, pode ser que ele mesmo proponha a ação. Então, aí não precisa. Mas, se ele não for o autor da ação, ele vai ter vista do processo e vai, né, no prazo de 15 dias, após o término do prazo para informações, que desses órgãos, do órgão omisso, né, ele vai também aí se manifestar. Tá certo? Tudo bem até aqui? Ótimo. Deixa eu avançar mais um pouquinho. A lei trouxe a possibilidade de medida cautelar em ADO.
Isso, a jurisprudência, antes de 2009, ela não admitia. Mas como a própria lei traz, e também traz expressamente a possibilidade da ADO, no caso de omissão parcial, nós temos que colocar sim na peça prática profissional se houver, né, possibilidade do pedido de medida cautelar. E o fundamento é o específico do artigo que trata da ADI por omissão. Vejam, nós temos cautelar na ADI genérica, nós temos cautelar na ADC, nós temos liminar na ADPF e nós temos cautelar na ADI por omissão. Mas cada uma tem o artigo próprio, tudo bem? Então você vai pôr lá o fundamento que tem a ver com a ação própria, tá certo? Olha lá na tela qual é o fundamento da cautelar na ADO. É o artigo 12F. Este é o artigo que fundamenta, ó. O artigo 12F. O que diz esse artigo 12F? Ele diz o seguinte, que em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, então veja, o próprio artigo nos ensina a elaborar a nossa peça prático-profissional. Então, quais os requisitos que vocês vão colocar lá da medida cautelar? Que o caso é, né, de excepcional urgência, que há relevância, plausibilidade jurídica da matéria, tudo bem? O tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, né, no mínimo 6 ministros, dos 11 ministros do STF, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, ou seja, aquele órgão que deveria criar a norma regulamentadora, mas que não o fez, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias, tá? Vejam, se for deferida a cautelar, eles têm que, né, essa pronúncia aí em 5 dias, porque é algo urgente. Mas o que a cautelar vai? Quais são os efeitos gerados por esta medida, né? Ela vai, primeiro, suspender a aplicação da lei ou do ato normativo questionado, mas isso no caso de omissão parcial. Volte para mim. Como é que eu vou suspender, né, a aplicação da lei se não tem lei? Volte aqui. Se não há ausência de norma regulamentadora, se o problema não é a falta total, e sim a falta parcial. Pronto, essa hipótese se aplica no caso de omissão parcial. Também vai, o que essa medida cautelar pode fazer? Suspender os processos judiciais ou os procedimentos administrativos que estejam discutindo lá os mesmos assuntos. Ou ainda, outra providência a ser fixada pelo tribunal, tá bom? Nesse julgamento da medida cautelar, olha que interessante, é possível, inclusive, sustentação oral dos representantes judiciais do requerente e das autoridades responsáveis pela omissão, para justificar, para explicar, né, por que isso está acontecendo, na forma do regimento do tribunal. Ainda, o 12G agora, ele determina que, concedida a medida cautelar, o STF vai publicar, em sessão especial do Diário Oficial da União, Diário de Justiça da União, a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional. Volte para mim. Vocês estão vendo que a própria lei, ela traz esses momentos, né, de pedido de informação, de ouvir. Porque, veja, às vezes há um motivo para essa omissão, né? Às vezes não é uma falta, né, de fato, uma desídia, né, um problema no poder. Às vezes o poder público tem um motivo razoável para não criar aquela norma naquele determinado momento. Então a lei o tempo todo reitera, né, essa questão de ouvir o órgão omisso, né, para ele saber não só o fundamento que está lá na inicial, mas o porquê da não regulamentação até agora, tá? Até aquele momento em que a ação foi proposta. Agora, se for decidida, se for declarada a omissão inconstitucional,
quais será, né? Quais serão aí os efeitos? Como é que vai ser essa decisão na ação? Aí nós vamos encontrar a resposta no artigo 12H. Olha lá o que diz. O 12H, ele fala que declarada a inconstitucionalidade por omissão, olha lá, mais uma vez, será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias. E aí aqui tem uma diferencinha. Por quê? Porque se for um órgão administrativo, há um prazo aí de 30 dias ou ainda um prazo razoável, mas tem um prazo escrito aqui, tá? Agora, se for um poder, aí o próprio tribunal é que vai fixar esse prazo, né? Olha lá, a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Entenderam aqui? Pode voltar aqui para mim. Bom, agora nós temos uma questão que caiu sobre a ADO, né? Uma questão, na verdade, e uma que ela caiu como peça prático-profissional. Mas nós vamos conversar sobre isso, sobre esse aspecto prático da ADO após o intervalo. Então, vai lá, toma um café, lava o seu rosto e volta, que daqui a pouco a gente vai abordar essas questões práticas, tá bom? Até já!
Olá, alunos, de volta com Direito Constitucional. Estamos tratando da ADO, ou ADI por omissão. Bem, agora nós vamos resolver um problema que já caiu na sua prova com peça prática profissional, uma ADO. Vamos ver, né, como que o examinador perguntou esse assunto. Vamos lá. Caiu na prova de 2016.2, já está aí na tela, ela já colocou, inclusive, para nós abordarmos aí conjuntamente. Bem, olha só como caiu. Determinado partido político que possui 2 deputados federais e 2 senadores em seus quadros, volte para mim. Primeira observação que eu já faço nesse enunciado é a seguinte: o examinador deixou claro que ele está tratando de um partido político que tem representação no Congresso Nacional. Por quê? Porque ele menciona expressamente que esse partido político tem 2 deputados federais e 2 senadores em seus quadros. E vocês sabem que a representação no Congresso Nacional ela já se daria com a presença de apenas um membro em qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, se o partido político tivesse apenas um deputado federal, ele já teria aquilo que o Supremo configura como representação no Congresso Nacional. Mas veja que o examinador já deixa claro que ele tem representação no Congresso Nacional, ok? Vamos lá voltar com a leitura. Preocupado com a efetiva, quem? O partido político, correto? Preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a morosidade do Congresso Nacional e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende ajuizar o partido, em nome do partido, a medida judicial objetiva. Olha aqui a palavrinha-chave aqui, ó. Medida judicial objetiva apropriada. Volte para mim. Tragam isso, volte para mim. Isso tem que ficar aí na mente de vocês. Ações do controle concentrado tem natureza objetiva. São processos objetivos, em que não há discussão de interesses subjetivos entre as partes, o caso concreto. Não! Se vai resolver uma omissão em relação a interesses subjetivos, o remédio correto aqui será o mandado de injunção. Se for uma omissão inconstitucional, que cuida de um interesse subjetivo, de um caso concreto, de não exercício específico de um direito, porque não tem a norma regulamentadora. Agora, se a medida é objetiva, acabou. Ele está falando de uma das ações do controle. Ele está falando de processos de natureza objetiva, em que a ausência, a omissão em tese é que está sendo discutida. Ok? Então, volta lá para a tela. A medida judicial apropriada, né, a objetiva apropriada, visando a regulamentação do artigo 7º, inciso 23, da Constituição da República Federativa do Brasil. O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com desrespeito à Constituição por mais de 28 anos. Porque a prova, né, de 2016. Hoje nós já sabemos que nossa Constituição já tem 31 anos. Considerando a narrativa acima descrita, elabore a peça prático-processual judicial adequada. De novo, hein? Elabore, presta atenção que o examinador, ele coloca as palavrinhas para nos ajudar, né? Peça prático-judicial objetiva adequada. Cuidado, ele resolveu aí, ó, ele matou aqui, quando ele olhou essa palavrinha, tá? O examinando deve fundamentar suas respostas e a mera citação de dispositivo legal não confere pontuação. Bem, feita essa primeira colocação, que diz respeito à análise do Exame Unificado 2016.2, eu quero comentar, volte aqui para mim, rapidamente, algumas diferenças aí entre a ADO e o mandado de injunção. Cuidado, né? A primeira diferença eu mencionei agora há pouco, porque é isso aí que o problema frisou.
A ADO, a ação declaratória de constitucionalidade, vai tratar, né, de um assunto de natureza objetiva, certo? Vai tratar de processo objetivo, em que não há partes, né? Não há, a propositura da ação, ela não está aí limitada a pessoas, né? A órgãos, especificamente. Ela não está a situações específicas. A ação não tem um caso concreto que gera a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não. Ela trata, né, de natureza objetiva. Não há um indivíduo por trás, querendo exercitar o direito que a ausência da norma regulamentadora, né, inviabiliza. Não há um indivíduo específico. É a ausência em si. Portanto, processo de natureza objetiva, tá? Já o mandado de injunção, ele tem, né, essa proteção do direito subjetivo, né? O autor da ação será exatamente aquele sujeito que quer exercer o direito, mas que não pode, mas que o exercício do direito está está inviabilizado, né? Ele não pode exercer o direito por conta da ausência da norma que o regulamenta. Então, no mandado de injunção, o próprio sujeito é quem vai buscar, né, esta concretização por meio do remédio mandado de injunção. Então, há direito subjetivo por trás disso. Diferente da ADO. A ADO do processo objetivo, ela só pode ser proposta pelo rol do artigo 103. Então, tem os legitimados específicos à propositura desta ação, diferente do mandado de injunção. Porque o mandado de injunção ele vai estar relacionado com esse indivíduo, que também pode ser na via coletiva, vocês sabem, né? Quem? Partido político. Quem que é que pode? Os mesmos lá do mandado de segurança coletivo, mais Defensoria Pública e Ministério Público, correto? Tá. Bem, já a ADO, né, ela só pode ser proposta pelo rol do artigo 103, lá do inciso 1º ao 9º do artigo 103. A competência também é interessante. Então, além dos legitimados, além da natureza jurídica da ação, do processo em si, objetivo ou subjetivo, tem também a questão da competência. A ADO, ela será julgada necessariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Já o mandado de injunção, né, a competência ela foi outorgada a outros órgãos do Poder Judiciário também. Se vocês olharem o artigo 105 da Constituição, inciso 1º, a linha H, né, tem previsão que trata aí do mandado de injunção, né? O artigo também 121, parágrafo 4º, inciso 5 da Constituição, que também nós tratamos dele ao falarmos do mandado de injunção, também trata a competência, né, de julgamento do mandado de injunção. Então não é só, tá? Há outros órgãos do Poder Judiciário que detêm essa competência para o julgamento do mandado de injunção, diferente da ADI por omissão, que o órgão competente único e exclusivo é o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, fiz questão de fazer esses apontamentos para que vocês saibam aí, no momento da identificação lá da peça, né, diferenciar o mandado de injunção da ADO, da ADI por omissão, tá? Voltando, então, para a nossa peça prático-profissional. Então, com base nesse problema, vou ler agora de forma objetiva, assim, rapidamente, porque aí a gente já vai para a resposta. Então, determinado partido político, que possui 2 deputados federais e 2 senadores em seus quadros, preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a morosidade do Congresso e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende ajuizar, em nome do partido, a medida judicial objetiva apropriada, visando a regulamentação do artigo 7º, inciso 23 do texto constitucional. O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com desrespeito à Constituição por mais de 28 anos. Abstração aí. É a lei em tese, né? É a ausência da norma em tese que está sendo discutida. Considerando a narrativa acima descrita, elabore a peça processual judicial objetiva adequada. O examinando deve fundamentar, então, vamos lá. Peça processual é uma ADO, como eu já expliquei, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Qual vai ser o objeto? Declarar a omissão na regulamentação do artigo 7º, 23 da Constituição, tá? Então, esta será a
peça, né? Por quê? Porque a questão solicita uma peça processual objetiva. Portanto, tem que ser uma das ações do controle concentrado. Volte para mim. Como fala? Quando a gente fala, né? Pode voltar aqui comigo. Quando a gente fala de controle objetivo, será necessariamente uma das ações do controle concentrado, ADI, ADC, ADPF. Mas se nós estamos falando de omissão, de não agir, de mora, de atraso, necessariamente será a ADO, que é a única que trata dessa questão da omissão. As outras têm a ver com ação, com produzir a norma em desconformidade com o texto constitucional. É diferente da ADO, tá? Volta lá mais um pouquinho na tela. A competência é do STF, né? A legitimidade do partido político e vamos colocar lá os incisos, né, do artigo 103, lá da Constituição. Vai colocar também o artigo 2º da lei, que fala que são os mesmos legitimados a propositura dessas ações. Vai citar o artigo 12A, ambos aí, né, da Lei 9868 de 99, acrescentados pela lei que regulamentou a ADO, e a legitimidade ativa aqui é o Congresso Nacional. Quais são as fundamentações específicas para isso, né? Então, você vai colocar lá, antes de adentrar mesmo no mérito, terá de ser aberto, né? Alguns tópicos terão de ser abertos aí na sua peça. Você vai falar da legitimidade ativa, tá? Vai mencionar o inciso 8º do artigo 103, que trata do partido político, com representação no Congresso. Pode até explicar, pode voltar aqui para mim, né? Você pode até explicar que o Congresso, que o partido, por conter, né, deputados, senadores, ele já tem, bastaria um, mas ele tem até mais do que precisa para comprovar esta representação no Congresso, tá? Lá na tela mais um pouquinho. Você vai colocar que a competência é originária do STF para esse processamento e julgamento da ADO. O cabimento pode explicar um pouquinho, gente, da eficácia limitada, prevista da eficácia limitada desse inciso 22 do artigo 7º da Constituição e a sua necessária regulamentação. Então, volte aqui para mim para eu explicar, né? Como que seria isso? Volte aqui para eu explicar, né? Você pode falar um pouquinho, dependendo do quanto que você tiver de lauda para abordar o assunto, né? Dessa eficácia limitada. Né? Você pode até mencionar, olha, as normas constitucionais, né, a doutrina clássica. José Afonso da Silva é, né, um, né, dos autores que comenta, né, com primor essa questão da eficácia. Então, as normas constitucionais, elas podem ter eficácia plena, contida e limitada. A questão da omissão diz respeito a algo previsto em norma de eficácia limitada, que é aquela que, para produzir os seus efeitos, ela depende da atuação infraconstitucional, ela depende de uma regulamentação, né? É diferente, por exemplo, da norma de eficácia plena, que por si só já produz a plenitude de seus efeitos. E também é diferente da de eficácia contida ou restringível, que ela também produz a plenitude, mas ela autoriza, ela deixa em aberto que o legislador contenha, restrinja, por exemplo, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que trata lá da liberdade de profissão, né? A liberdade, né, nos termos da lei, né? Então, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Se estabelecer, né? Se estabelecer. Porque se ela não trouxer nenhuma regulamentação, nós vamos presumir que o exercício da atividade profissional deve se dar de maneira livre, tá? De maneira livre. Então, dá para você, dependendo do que você tem de lauda, fazer essa explicação das normas de eficácia plena, contida, limitada, e daí depois colocar no funil aí mesmo, né, e falar com mais detalhes, obviamente, dessas normas de eficácia limitada. Agora, se você conhece com profundidade essa teoria, quer falar um pouco de normas programáticas, de princípio institutivo, você também pode colocar essa fundamentação, tá? Se já tiver, a sua peça já tiver recheada, né, de argumentos, se você já tiver separado os primeiros tópicos da legitimidade ativa, da competência, e aí não precisa entrar em muitos detalhes. Mas se tiver precisando colocar mais alguns argumentos, né, explique um pouco a teoria, né, da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais como um todo. Depois dê
dê ênfase, né, destaque a que de fato faz parte desse gabarito comentado, né, que era para ter, que é a questão da eficácia limitada, tá? Voltando lá. No pedido, olha lá na tela de novo, né? No pedido, diante do exposto com fulcro na 9868 de 99, o que você vai ter que pedir, né? Para que seja julgado procedente o pedido, com a finalidade do quê? De ser declarada a mora, o atraso, a mora do legislativo, a mora legislativa do Congresso Nacional na elaboração da lei específica do artigo 7º, inciso 23 da Constituição de 88. Vai pedir para ser dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Vai pedir também que seja promovida a oitiva do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República para que ele emita o seu parecer nos termos do artigo 12e, parágrafo 3º, desta Lei 9868 de 99, e vai pedir a produção de provas admitidas em direito na forma do artigo 14, parágrafo único desta Lei 9868 de 99, tá? Vai colocar aí local e data, né? Não vai assinar para não identificar a peça. E a pontuação, como é que ela ficou? Olha lá, se você colocasse o endereçamento correto, STF, já teria 0,10, ok? Quanto à legitimação ativa, se você mencionasse lá que era a do partido político, com representação no Congresso Nacional, também teria mais 0,10. A legitimação passiva do Congresso, 0,10, tá? O que você vai fundamentar em relação a essa legitimidade ativa aí? Né? Aí, ó, você vai explicar que a legitimidade ativa é universal, né, do partido político para a propositura da presente ação. Vai colocar os fundamentos, ó, olha, 0,60. Presta atenção. Volte para mim. O examinador, ele gosta muito daquela divisão de blocos que o Supremo Tribunal faz, né? O que o Supremo Tribunal faz? Nós já vimos isso diversas vezes, né? Ele divide os legitimados em dois grandes blocos, né? Os legitimados, conhecidos como universais, ou seja, esses legitimados podem impugnar quaisquer normas, não precisam demonstrar vínculo nenhum com as suas finalidades essenciais, podem impugnar quaisquer normas, e os legitimados, conhecidos como legitimados especiais ou temáticos. Por quê? Porque para que eles impugnem as normas, eles precisam demonstrar o vínculo, né? A relação de pertinência, eles precisam demonstrar a tal da pertinência temática, que é o vínculo, que é esta relação que deve existir entre a norma impugnada e aquilo que eles protegem, né? São aqueles dos incisos 4, 5 e 9, tá? Do artigo 103 da nossa Constituição, tá? O governador do estado ou do Distrito Federal, a mesa das assembleias legislativas, porque representam os estados, né? Ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Confederação Sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. Cuidado! O partido político, né? Parece que ele tem que demonstrar, e não tem. Não tem. Ele é um dos instrumentos da democracia, tá? Então, eles podem impugnar os partidos quaisquer leis. Eles são considerados, eles são classificados como legitimados universais. O mesmo vale para a OAB, para o Conselho Federal da OAB, que embora seja uma entidade de classe de âmbito nacional, a nossa classe, a classe dos advogados, a OAB, ela é legitimada universal porque é uma das funções essenciais à justiça. Função essa que sem a qual não se faz justiça. E, portanto, ela pode impugnar qualquer lei. E presta atenção, até agora a gente estava falando, né, 010, olha lá na pontuação da GV, olha lá, né, 010, tal, e aí, ó, lembrar que o partido político, ele tem essa representação, ó, o partido político com representação no Congresso, ele é legitimado universal, ó, vai para 0,60 a pontuação. Então, é bastante ponto, né? Se você colocar só o artiguinho, é importante também? É, mais 0,10. Mas veja,
esse fato de mencionar que ele é um legitimado universal, que ele pode impugnar quaisquer leis, o examinador considera como relevante e, portanto, ele coloca aí como 0,60 esta pontuação, tá? Na competência originária, olha lá, o processo de julgamento da ADO é de competência originária do STF, mais aqui 0,60, tá? E aí, mencionando o artigo 102, inciso 1º, a linha A, mais 0,10 aí, tá? Do cabimento da ação, então o fato de escrever lá que é uma norma, né, de eficácia limitada, prevista no artigo 7º, inciso 23, tal, é necessária a sua regulamentação. Então, aqui você vai explicar lá o que é a norma de eficácia limitada, né, o que ela depende, e fazendo isso vai ganhar 0,80. Em relação aos pedidos, vai precisar lá da intimação, né, do Congresso Nacional, para prestar informações lá em 45 dias, ó que importante, né, por quê? Por que é o Congresso Nacional? Volte aqui para mim. Por que nós vamos pedir a intimação do Congresso Nacional? Para prestar essas informações em 45 dias, né? Vai colocar lá porque ele é o órgão omisso, tá? Olha lá. Em 30 dias, desculpe, intimação do Congresso Nacional que é 0,45. É intimação do Congresso Nacional para prestar informações em 30 dias. Cuidado, é 0,45, tá? Tava lendo aqui o 45 e acabei falando para vocês. Voltando aqui ainda à pontuação, pode acompanhar com o material. Olha lá. Vai pedir a oitiva do Procurador-Geral da República, tá? Para quem emita parecer em até 15 dias, ok? O artigo é o parágrafo 3º do 12E, da Lei 9868, de 99. Isso tudo pode valer até 0,60, né? Tudo desmembrado, ó. Se você pedir a oitiva do PGR, né? E para que ele emita parecer, já é 0,35. Se você falar que o prazo para isso é de 15, tá tudo no artigo, né? E ainda mencionar o artigo, veja que é a mesma coisa, ganhou mais 0,10. Então, o total vai ser esse 0,60. Tudo desmembrado aí. Por isso que é bom você copiar o artigo na hora de fazer o pedido, né? E colocar todas as informações que constam do artigo. Todas, tá? Porque cada uma pontua aí um pouquinho para vocês. Vai pedir a procedência do pedido, para que seja declarada a mora, né, do Congresso Nacional na elaboração da lei. Esse pedido de procedência já vira 0,70 de pontuação aí, tá? Se mencionar ainda o artigo, mais 0,10 e, portanto, o total de 0,80. As provas vai requerer, né, a produção de provas admitidas em direito. Pode colocar o artigo 14, parágrafo único da lei. Valor da causa, advogado, OAB, né? Então, assim, um esboço de uma peça, né, de ADO, ficaria, né? Então, lá você vai colocar o partido político, né? Vai colocar lá, vai fazer a qualificação, tal, e aí vai colocar, né? Vem a presença de Vossa Excelência, vai colocar os fundamentos, né? Artigo 103, parágrafo 2º, 102, inciso 1º, a linha A. Artigo 12, né, da Lei 9868, propor esta ADO, esta ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vai escrever por extenso, né, em face lá da omissão do Congresso, pela falta de elaboração referida no texto aqui, que aí você vai colocar o artigo específico do artigo 7º da Constituição, que é o que está tratando, né. Daí vai explicar, vai abrir um tópico lá da omissão inconstitucional. Então, volte aqui para mim, né. Então, feita esse preâmbulo inicial, você vai abrir lá os tópicos, né? Então, você vai colocar da omissão, você vai colocar da competência, vai colocar da legitimidade, né? Então, da omissão, você vai falar lá, né? Já passaram-se mais de 28 anos nessa época. Então, bom, vai falar o tanto de anos já que tem a Constituição, né? E aí, mesmo com todo esse tempo, não foi regulamentada a norma que traz tal direito. O direito vai estar previsto lá no problema, então você vai colocar ele aí, né? Aí você vai responder lá, não se pode, portanto, negar aí o quê? Né? O indiscutível, né? A indiscutível mora existente no âmbito do Congresso quando da elaboração desse
dessa norma que, de fato, concretizará um direito constitucionalmente assegurado. Aí vai lá, coloca o tópico da competência, coloca os argumentos, né, os artigos que fundamentam a competência do STF, vai falar da legitimidade, com detalhes, explica aquela questão, né, de legitimado universal, legitimado especial, né, explica os dois e finaliza, obviamente, com o legitimado específico da ação, se ele é especial ou não, se ele precisa ou não demonstrar pertinência temática. No caso aqui nosso, como é o partido político, não precisa demonstrar pertinência temática. Mas se fosse, por exemplo, a confederação sindical, teria que demonstrar a pertinência temática, né? Dentro do direito, você explica bem essa questão da omissão, que o não agir quando deveria, né, que é tido inconstitucional. Então, aqui que você vai discorrer sobre isso, sobre a omissão, e pode falar aqui das eficácias, né, da eficácia e aplicabilidade das normas. Fale lá das normas constitucionais de eficácia plena, contida, pode falar sem problema, né, se não tiver tanto argumento para colocar aqui, depois explicar que essa questão, né, que esse artigo vem previsto uma norma de eficácia limitada, que é aquela, né, que depende dessa atuação, que depende dessa regulamentação para que possa produzir a plenitude de seus efeitos, né? E aí você diz que não tem a norma tal e vai para os pedidos, né? E aí lá, diante do exposto, requer, vai pedir, né, a juntada das duas vias da petição inicial, vai colocar o 12b, inciso 2º da lei, vai pedir a intimação do Congresso, né, que é o órgão responsável pela edição da norma, tá? Vai pedir também para apresentar informações, né, sobre o mérito no prazo de 30 dias, conforme o artigo 6º, parágrafo único aí da lei, tá? 9868 de 99, tá tudo na lei. Se você deixar ela já marcada, vai ficar muito mais fácil na hora de construir a sua peça prático-profissional, tá bom? Vai pedir, né, os legitimados, a permissão, né, para os demais legitimados para propositura da ação, né, os demais legitimados à propositura, lá do artigo 103, lembram? Para se manifestar por escrito, porque a lei faculta isso, né? Permitindo até a juntada de documentos, tá bom? O prazo, dentro lá do prazo das informações, e aí o artigo para isso é o artigo 12, parágrafo 1º da nossa leizinha, né? Vai pedir a intimação do Procurador-Geral da República para emitir parecer no prazo de 15 dias, ele vai, se ele não for o autor da ação, ele precisa ser mesmo intimado, 12e, parágrafo 3º da lei, tá? Podem anotar esses artigos aí que eu tô mencionando, além do parágrafo 1º do artigo 103, e aí, juntada dos documentos, 12b, inciso 2º, parágrafo único, 12b, inciso 2º, parágrafo único, tá? Da 9868, e a procedência lá do pedido, né? Para quê? Para declarar esse estado de mora, esse atraso, né, em que um Congresso se encontra, para que, em prazo razoável, ele adote, né, todas as providências necessárias, providências legislativas, ou seja, crie a norma para que o dever constitucional seja, de fato, concretizado, né, para aquele direito lá garantido constitucionalmente. Vai mencionar o 12H da Lei 9868 e vai produzir, né, vai pedir a produção de provas por todos os meios admitidos em direito, coloca o artigo 14, parágrafo único, da Lei 9868 de 99, tá? Coloca lá o valor da causa, R$1.000 para fins procedimentais, né? E aí as intimações, tal, né, no advogado. Tudo bem até aqui? Ótimo. Bom, com base então nessas informações, pode voltar aqui para eu comentar mais algo com vocês, que é o seguinte. Feitas essas colocações da ADO, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a gente finaliza essa parte. E aí falta uma ação para nós analisarmos, que é uma ação peculiar, né? Que para a gente fechar o assunto controle de constitucionalidade abstrato, concentrado, nós precisamos falar da ADPF, tá? Que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vocês lembram? ADPF não é nada de ação, né? Até agora era ação. Ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade de promissão, ação declaratória. Agora é diferente. Arguição, é a ADPF, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. E ela tem uma leizinha própria, né? Ela tem várias regrinhas próprias, que é a leizinha 9868 de 99.
mas eu prefiro abordá-la na próxima aula, para que nós possamos, né, finalizar uma aulinha lá com cada ação, e aí a gente faz também do mesmo modo. Nós analisamos os principais artigos da lei, nós analisamos aí com cuidado, né, uma peça prático-profissional, umas questões sobre a DPF, e aí a gente caminha, né, para o final do controle de constitucionalidade, para nós começarmos a falar um pouco dos recursos também, que já foram questionados aí na prova, tá? Eu espero que vocês estejam aproveitando aí as nossas aulas e que estejam, né, treinando, porque não dá só para assistir a aula. Você tem que fazer os testes em casa, né? Os testes não, você tem que resolver as questões subjetivas e elaborar as peças, tá? Porque é o treino que leva à aprovação. Então, você tem que fazer a sua parte aí, elaborando essas peças prático-profissionais, ok? Então, te vejo na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.